Aleluia, glória a Deus. Nós vamos estar orando, colocando diante de Deus, né, essa noite, esse momento, que Deus possa derramar sobre nós sua graça nessa noite, marcar a nossa vida de uma forma especial nessa noite, amém? Tem feito isso em outra ocasião, que essa também seja uma, e que Deus venha assim marcar a nossa vida, nosso coração, amém? Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui para dar continuidade, Senhor, àquilo que estamos falando desde a primeira reunião. Hoje, Senhor, sendo a terceira lição, a quinta aula, que o Senhor possa estar dando graça para nós nessa noite. Graça para falar, graça para ouvir, e que, falando, Senhor, de dons, possa também haver a manifestação. Deus, em nome de Jesus, falando de dom da fé, dom de cura, Deus, que o Senhor esteja dando graça para não só falar, mas também experimentar. Tudo aquilo que foi falado, Senhor, das outras vezes, também possa ser experimentado. Que haja em nosso coração essa disposição, essa fome, essa sede de querer isso, porque é necessário querer. Paulo diz que devemos procurar os dons. Então, que isso esteja em nosso coração essa noite, em nome de Jesus. Nós te agradecemos pelo dia de hoje, pelo seu cuidado, pela sua proteção, pela sua providência, e que durante toda essa noite, e também no dia de amanhã, os dias por vir, nós continuemos debaixo do seu cuidado e da sua providência. Em Cristo Jesus. Aleluia e amém. Amém. Eu quero agradecer a Deus, fiz isso em oração, mas quero expressar agradecimento a Deus por poder estar aqui nessa noite. Para mim é um privilégio, é um privilégio estarmos aqui e ter liberdade, de nada impedir, de ninguém. Por enquanto não temos um governo que nos impede de estar aqui, Esperamos que isso não aconteça, mas isso pode acontecer um dia, Mas Deus estará sempre dando o seu apoio, o seu amparo para nós de alguma forma, e aquilo que Ele quer vai acontecer, seu propósito vai se cumprir, Ninguém pode impedir, nada pode impedir, amém, gente? Então o propósito de Deus vai se cumprir, não há quem impeça. Então esse a nossa consciência, temos essa consciência, ninguém vai impedir o propósito de Deus. Paulo disse, quem vai nos separar do amor de Cristo? Ele fala da espada, ele fala da morte, ele cita um monte de coisa ruim, Quem vai nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus? Perseguição? Não. Prisão? Não vai, porque está aqui dentro. E aqui dentro ninguém pode chegar, só Deus chega, amém? Só Deus chega, o diabo não chega aqui, quem chega é Deus aqui dentro. Então nada pode atrapalhar o propósito de Deus, amém? Então quero agradecer a presença dos irmãos, abençoar vocês, aqueles que vão assistir, pelo YouTube, também estejam sendo abençoados, assistindo essa ministração, pela graça de Deus, em nome de Jesus. Então, o pastor João falou nas duas aulas passadas dos dons de revelação. A gente viu como se manifesta a manifestação no Antigo Testamento, a manifestação no Novo Testamento, Então a gente viu a respeito dos dons de revelação. Lembram disso, E hoje nós vamos ver a respeito dos dons de poder. Também a gente vai ver a definição disso, como se manifesta, operação no Antigo Testamento, operação no Novo Testamento, o dom da fé, o dom de milagre, o dom de cura. Então, com a graça de Deus, a gente vai ver isso, e creio que Deus vai estar ensinando, tanto a mim como vocês, a respeito
no que diz respeito aos dons espirituais. Como já foi falado, existe confusão nesse sentido, né? Mal entendido, exagero, extremismo, como existe aqueles que, não quero mais, dons não existe mais. Dons existiu, existe e vai sempre existir, porque é necessário para a edificação da igreja. Então, sem dons espirituais, não tem edificação da igreja, não tem, gente. Vai ficar apenas nas reuniões, cantar, tocar, vai ficar só nisso, ou a palavra sendo ministrada até, mas é necessário que haja dons espirituais para a edificação da igreja, e através dos dons espirituais, Deus é glorificado e a igreja é edificada. Isso é de suma importância. Já foi falado aqui, é como que alguém, um profissional que vai trabalhar e não tem ferramenta, né? Como um pedreiro, como um eletricista, vai trabalhar e não tem ferramenta, nem uma colher ele tem. Vai trabalhar como? Vai fazer que obra que ele vai pegar? A igreja é a mesma coisa, né? Como vamos fazer? Vamos edificar a igreja se não sabemos quem é quem tem o dom, qual o dom que tem, né? E assim vai. Então vai ficar um pouco na mesmice, né? Vai ficar de domingo a domingo, mas esses dons têm que se manifestar tanto nas reuniões como também fora das reuniões. Pessoas que a gente vai abordando, vai encontrando, né, no dia a dia da nossa vida. Precisamos ter dom na nossa vida para tocar a vida das pessoas, né? Quando você vai orar por ela, é necessário que você tenha, ore, muito alto aí, ore, sendo usado por Deus através de algum dom espiritual. Amém, gente? Não tem como você conversar, tocar as pessoas, aconselhar, sem que haja manifestação de dom do Espírito, porque a gente não tem condições de nada, sim? A gente não tem condição de nada se não tiver. Então precisamos descobrir qual é o dom que eu tenho, ou os dons até, Deus pode dar mais de um, não é? Amém? Então a gente vai dar início aqui, nessa terceira lição, falando de dons de poder, e começando com o dom da fé, né? Infelizmente, hoje nós estamos, como sempre, são poucas pessoas que estão aqui, infelizmente. Outro dia, conversando com Donizete, uma das aulas passadas, estava começando, né? A Donizete falou assim, puxa, aqui deveria estar cheio, deveria estar lotado aqui, mas é a minoria. Estou falando isso como até um pouquinho de desabafo, gente, porque parece que na igreja não há interesse por estudo da palavra, parece que na igreja não há interesse também por reunião de oração, né? A gente vê essa dificuldade que existe, isso faz tempo, né? Penso que isso precisa mudar, né? Se você for ver Atos dos Apóstolos, eles perseveravam no ensino dos apóstolos, perseveravam na oração, perseveravam na comunhão, e por aí vai. E a gente vê o poder que a igreja tinha naquela época. Hoje a igreja não tem tanto poder nenhum, porque falta um comprometimento da igreja, né, com aquilo que está sendo feito. Então Deus quer restaurar o ministério do ensino, da oração, da comunhão, e o partir do pão. Aí ninguém segura mais, ninguém segura. Mas quando isso não acontece, vai muito devagar e é ruim. Satanás leva bastante vantagem nisso, sabe, gente? Satanás leva bastante vantagem. Eu sei que tem aqueles que não podem estar, que avisam a liderança, avisam os pastores, eu não posso estar, por isso. Mas tem muitos que não vêm, né, mas também não avisam por que não vêm. Então. O pastor Gilmar não está aqui hoje, porque passou para a cirurgia, não é isso? Cirurgia lá no olho, e mandou um áudio, falou, estou aqui no escuro aqui, curtindo aqui, está doendo, estou sentindo muita dor. Donizete, pastor Donizete, também está com problema de saúde. Ele mandou, acho que foi ontem que ele mandou um áudio, estou aqui no UPA e a dor é muito grande. Depois saiu do UPA, foi embora para casa, e mandei um áudio para ele antes de vir para cá, ele não respondeu. O pastor João está me falando que ele não está tão bem, né? Então o motivo do pastor Gilmar, pastor Donizete não estar aqui.
Mas nós estamos aqui, vamos aproveitar bastante, né, essa noite e deixar que Deus ministre o nosso coração. Não eu, mas o próprio Deus ministrando o nosso coração nessa noite. Se houver dúvida, se houver alguma coisa que possa acrescentar, isso pode ser feito, tá bem? Isso pode ser feito. Se não for feito agora, durante a reunião, porque o tempo nosso é limitado, depois a gente pode conversar à parte, e depois isso pode ser abordado numa outra reunião, tá bom? O dom da fé. Definição, as definições aqui. É fé especial, diferente das demais manifestações. Então, dom da fé. O que é dom de fé? É algo, uma fé especial, que não é todos que têm, gente. Não são todos que têm. Todos têm fé. Mas tem alguém que recebeu o dom da fé, para que um milagre aconteça, para que algo de extraordinário aconteça. Ele recebeu o dom da fé, ele libera isso. A definição é essa. É diferente das demais manifestações. Se eu perguntar aqui para vocês, todos têm fé que Deus cura, que Deus faz milagre, isso? Todos vão dizer, nós temos fé sim. Mas há aquela ocasião, aquele momento, em que nós estamos diante de uma situação, orando, e Deus usa alguém que Ele deu para esse alguém o dom da fé. Essa pessoa se levanta e dizendo, Deus vai fazer isso, 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 isso. E todos olham ali, surpreendidos com aquela manifestação. E isso vai acontecer porque quem tem o dom da fé liberou aquilo. E todos acompanham, todos são contagiados, todos são influenciados. Amém? Então quem recebeu algum dom, ele influencia os outros. Amém? Ele edifica os outros e glorifica a Deus. Então a definição é essa, é uma fé especial, é diferente das demais manifestações. A gente vai falar de fé salvadora, pegando aqui uma passagem de Efésios 2, de 8 a 9, depois Romanos de 10, capítulo 10, versículo de 9 a 10, vamos ver. Efésios 2, 8 e 9. Estou falando muito perto, está saindo muito alto, tá não? Não? Então tá bom. Efésios 2, 8 e 9. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo, visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Essa é a fé que todos têm que ter. Se alguém não tem essa fé, então não tem fé nenhuma. É a fé salvadora, é a fé que precisa ter para a salvação. Amém? Todos têm que ter essa fé, visto que com o coração se crê para a justiça. Essa fé tem que estar no coração de todos aqueles que fazem parte da igreja. E com a boca faz confissão para a salvação. Aquela fé que está aqui dentro é liberada, é falada para a salvação. Romanos 10, 9 e 10. E Efésios também falando de uma condição de fé. Tá bom? E depois, fé geral. Marcos 11, 24. Marcos 11, 24. É isso, Rafinha? Marcos 11, 24. Eu estou deixando o fruto do Espírito aqui, tem uma citação aqui como um ponto, mas eu estou deixando para trás. Me parece que não encaixou muito bem aqui dentro daquilo que a gente está falando. Pode ser que eu entendi errado, mas eu vou deixar, senão eu vou tentar falar, não vou conseguir falar, porque não entendi, mas eu já vou para a fé geral que encaixou, deu certo, dentro aqui do assunto, tá? Em Marcos 11, 24, por isso vos digo que tudo que pedirdes, orando, crendo que o recebereis, e tê-lo-eis. Isso é uma fé geral. E ainda Romanos 12, 3.
Romanos 12, 3, porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós, que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com temperança, conforme a medida da fé, que Deus repartiu a cada um. Amém? Então nós estamos falando de uma fé geral, falamos a fé salvadora e a fé geral que tem que estar no coração de todos. Mas crente sem fé, aí é complicado, né? Então não é crente. Amém? Então a gente está falando de uma definição aqui. E continuando, fala, é um complemento entre o nível de nossa fé e aquele necessário para que o milagre ocorra. Repetindo, é um complemento entre o nível de nossa fé e aquele necessário para que o milagre ocorra. Amém? A gente vai ver citação bíblica depois, tanto Velho como Novo Testamento, que comprova isso, que mostra isso com clareza, né, a respeito de homens, de profetas, de pessoas que tiveram o dom da fé, que não esperaram acontecer para dizer, mas antes de acontecer eles falaram, porque o dom da fé se manifestou. Amém? E gente, isso é tremendo, é maravilhoso. A gente compreender isso, a gente vai fazer um uso correto dos dons espirituais. Como eu disse no começo, existe muita confusão, exagero, extremismo. Pessoas que declaram tal coisa e não acontece, e depois que acontece, vergonha. Então nós queremos pedir a Deus que nos livre de passar vergonha, de repente falar uma coisa que Deus não falou, de querer fazer uma coisa que Deus não quis fazer. Amém? Então os profetas falavam lá no Antigo Testamento, assim diz o Senhor, e para falar isso, tinha que ter muita comunhão com Deus. Sim? Então para dizer, assim diz o Senhor, era muita intimidade. Sem essa intimidade eu não consigo dizer, assim diz o Senhor. Se eu falo com empolgação, se eu falo com entusiasmo do meu coração, não, gente, isso não dá certo, porque o coração é enganoso, né? Oh, Deus está fazendo alguma coisa aqui, olha, Deus vai fazer tal coisa, e de repente é apenas o entusiasmo do meu coração, eu estou apenas empolgado. Mas é necessário que haja uma liberação de fé verdadeira e genuína, conforme Deus fazia lá no Antigo Testamento e também no Novo Testamento. Tá? Então, é um complemento entre o nível de nossa fé e aquele necessário para que o milagre ocorra. Ele nos leva a receber o milagre. Amém? Nos leva a receber o milagre. Por isso que é bom quando a gente está reunido, por isso que é bom a gente estar junto, quando há uma convocação, gente, é necessário que nós estejamos juntos, porque ali pode haver uma liberação de um dom, e todos vão receber e ser edificados, e Deus vai ser glorificado. Por isso que Paulo fala que é importante quando nos congregamos, quando estamos juntos, porque haverá, possivelmente pode haver uma manifestação de algum dom espiritual. Isso pode ser no domingo à noite? Pode. Isso pode ser na quinta-feira à noite? Pode. Isso pode ser na terça-feira? Pode. A gente não pode perder nada. Amém, gente? Possivelmente haverá tempo que nós não teremos mais essa liberdade de estar participando das reuniões. Isso pode acontecer, por que não? Infelizmente. Esperamos que não. Mas se acontecer, nós temos que estar preparados, né? E aí a gente pode até dizer, aquele tempo que eu podia ir, mas não ia, né? Às vezes ficava em casa, às vezes preferia ver um futebol, ou isso, aquilo, estava interessado no resultado de alguma coisa. A gente vai se entristecer, porque talvez não tenhamos liberdade. Eu não me envolvi como deveria. E a gente vai sentir isso depois. Mas, graças a Deus, hoje nós temos liberdade. Por enquanto, no Brasil, temos liberdade para vir. E muitos não aproveitam. Né? Então, a questão dos dons espirituais se manifesta na terça. Acabei de orar, Deus, eu não quero apenas
que seja uma manifestação, uma ministração a respeito de dons, mas eu também quero que haja uma manifestação, uma experiência com dons espirituais. De repente eu falando aqui, algum de vocês, seja o Cláudio, o Pedro, vai descobrir, puxa, eu tenho esse dom, eu sinto que eu tenho esse dom. De repente, nesse exato momento, Deus vai te usar para que esse dom seja manifestado, gente. É bom ou não é? É maravilhoso ou não é? E nós perdemos isso. A gente perde isso. Não há tempo para perder mais. Não há tempo. Então, saber manusear essas ferramentas que nos foram dadas, para que a igreja seja edificada. A igreja hoje está atrasada. A igreja está atrasada hoje. A gente ouve uma coisa ali, né? Mas me parece que são pingos. E nós queremos chuva. Né? O muito que nós temos visto não passam de gotas. Mas eu estou esperando uma chuva. Nós estamos esperando uma tempestade de Deus nesses dias. Né? Se isso for fanatismo, olha o que nós estamos vivendo hoje. Olha o que nós estamos enfrentando hoje. Olhando para o país, corrupção, mentira, jovens se envolvendo com tanta coisa que não deveria, crianças sendo usadas, e prostituição, e por aí vai. Olha o cenário que nós estamos vivendo. Então a igreja precisa estar dotada, capacitada, ungida com o Espírito, amém? Dotada com os dons espirituais, para que possa desfazer essa situação, ou não? Graças a Deus, você, não precisamos de sinais para acreditar em Deus, nós já acreditamos, mas os sinais, os dons, seja de cura, de milagre, qual for, para edificar. A pessoa vai ver, vai dizer, meu Deus, como que pode? Ela vai crer, porque aconteceu um sinal ali, Deus deu um sinal. Então hoje a igreja tem que estar fluindo nos dons. Eu pergunto para você, que dom que você tem? Qual o dom que você tem? Você sabe claramente. Gente, tem gente que está na igreja há muitos anos, e se você perguntar, ele não sabe o dom que ele tem. 10 anos, 20 anos na igreja, você perguntar, ele não sabe. Então nós temos que saber, é preciso saber, é necessário. Se você vai entrar numa fábrica, arrumar um serviço, vão perguntar, o que você faz? O que você é? O que você estudou? O que você preparou? O que você veio aqui para quê? Qual é o cargo que você quer exercer aqui? Eu vim aqui para ser eletricista. Você fez um curso, você preparou? Não, eu fiz de pedreiro. Eu fiz um curso de pedreiro, ou de encanador, mas não corre água pelo fio elétrico. E nem corre eletricidade por um cano de água, né? Então a gente se prepara naquilo que nós precisamos exercer, para fazer um bom trabalho. É isso que nós estamos vendo. Quando o pastor Gilmar decidiu isso, juntamente com o Donizete, com o pastor João, comigo, é isso. A intenção é essa, é levar os irmãos à maturidade do varão perfeito, é chegarmos à maturidade do varão perfeito. Isso está em Efésios, gente. Amém? É sério isso. Eu digo isso porque eu sei que Satanás está doidinho, querendo atrapalhar tudo. Ele não quer a igreja seja edificada através de dons espirituais, de batismo com o Espírito. Não quer isso. Imagina, vai tentar atrapalhar todo jeito. Não quer que irmãos venham para a reunião para ouvir, para aprender. E não quer isso, não quer aquilo. E por qualquer motivo, eu não vou. Me lembro da pregação do Marcão, né? Marcos, né? Gente, aquela pregação foi maravilhosa. Foi muito boa aquela pregação, né? Que a gente tenha esse desejo, né? Esse desejo de buscar. Eu quero estar junto, eu desejo isso. Eu quero estar com os irmãos, eu estou com os meus pastores, eu estou junto com os meus irmãos, eu quero buscar os dons espirituais, eu quero aprender. Eis-me aqui, o que queres que eu faça? Amém? Acho interessante que lá em Atos dos Apóstolos, quando Pedro pregou ali, aquela multidão de gente, e sabe qual é a pergunta que prevaleceu ali, que chama a atenção? Irmãos, o que nós temos que fazer? Hoje as pessoas vêm para a igreja assim, já sei, deixa comigo, eu sei fazer. Tem
gente assim. Se você fala para ele, ó, fazer assim, assim, assado, ele está querendo mandar em mim. Não é isso. Não se trata de mandar em ninguém. Amém? Mas é necessário uma igreja ajustada. Gente, quem conhece a palavra, quem vive a palavra, sabe disso. Quem não conhece a palavra não vive isso. Em Efésios fala de um edifício espiritual bem ajustado para a morada de Deus no Espírito. Sabe lá o que é isso? Não é de qualquer jeito não funciona. A igreja do jeito que está hoje, a igreja no Brasil, do jeito que está, não está bom. Existe exceção? Existe. Existe gente comprometida? Existe. Mas é pouco, diante daquilo que Deus quer. Mas nós sabemos que Deus tem um plano de avivamento, Deus tem um plano de restauração, e Deus quer restaurar todas as coisas. Amém? Inclusive dons espirituais. Ministério da oração, ministério do ensino, ministério profético. Oxalá, os irmãos cantando, param de cantar, levantam a mão e profetizam. Sai daqui, desce, põe o violão, vai lá e põe as mãos. Irmãos, é curado. Abundância do Espírito de Deus presente. É isso, gente. Amém? Hoje ainda a igreja está meio estática, né? A gente sabe como é que vai ser o começo, como é que vai ser o meio e o fim. Eu gostaria de não saber como vai ser o começo, como não vai ser o meio e nem como vai ser o fim. Deus veio, tomou posse e fez do jeito que Ele queria. Nós temos que chegar a esse ponto. Não sei o que Deus vai fazer, mas eu estou esperando que Ele faça. Sabe, porque o vento sopra, ninguém sabe de onde ele vem, e nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Não estou falando que é fazer as coisas com relaxo, a reunião é tudo, vai de qualquer jeito, não prepara nada, não. O mínimo de preparação, mas o máximo de deixar Deus agir. Deus tomar conta, Deus ir até a cadeira e pegar um irmão ali, pegar outro ali, e o outro levanta cantando em línguas, cantando um cântico novo, e o outro levanta, vai até o outro, impõe as mãos, porque recebeu o dom da cura, e o irmão é curado. E ele vem à frente, fala, deixa eu testemunhar, o irmão acabou de orar por mim, eu fui curado, é o dom da cura. Isso tem que acontecer, gente, não pode ser algo estático. Aos domingos acaba sendo estático, quase todo domingo é a mesma coisa. Os irmãos entendo a minha crítica, eu estou inserido nisso, eu estou vendo isso faz muito tempo, mas nós queremos um mover poderoso do Espírito. De repente alguém sobe aqui para dar início a dirigir, mas Deus fala para o outro, vai lá, sobe você lá, que eu quero te usar. Aí eu saio da frente, a Deus, pode falar, irmão, é para você, não vou achar ruim disso. Amém? Não, o Gilmar mandou eu abrir o culto, o que você está fazendo aqui? Vem aqui. Não fala, mas aquele sentimento vem, né? Não, Deus está colocando no coração para falar alguma coisa aqui. E de repente o irmão que está falando faz uma abertura maravilhosa e Deus usa ele. Eu falo, glória a Deus. Talvez seja necessário eu ir sentar na cadeira e ouvir tudo que está acontecendo, tudo que está acontecendo. Amém? Então nós queremos esse mover do Espírito nesses dias. A sede, essa sede tem que estar no nosso coração. Amém? Como se manifesta? Numa inspiração momentânea e não é planejada. Não se planeja isso, o dom da fé. Então se manifesta de uma inspiração momentânea. Acontece no momento, estamos reunidos ali falando, de repente alguém libera o dom da fé. Deus vai fazer tal coisa. E todos param e todos veem que isso é verdade. É o dom da fé se manifestando através de alguém. É inspiração momentânea. Não é preparar. Hoje eu vou para a reunião, eu vou lá e vou dizer que Deus vai fazer isso, que Deus vai fazer aquilo. Não adianta, isso não funciona. Devido à minha intimidade com Deus, nós vamos chegar lá, Deus vai me usar através do dom da fé. Se eu sei que tenho, amém. Se eu sei que, talvez eu não saiba, eu não tenho, não vi ainda. Na hora Deus vai mostrar. Recebi o dom da fé. Estão entendendo? É momentâneo, é na hora ali, é na quinta-feira à noite, é domingo à noite, é de manhã os irmãos orando aqui, é terça-feira a gente reunido aqui. Então eu profetizo isso no nome de Jesus. E muitos vão dizer, não fui, perdi. Não fui apenas porque não fui, perdi. E aqueles que não puderam vir, depois você leva para ele lá. Aconteceu isso, ele vai se alegrar demais. Puxa vida, maravilha. Então é momentâneo isso, não é algo planejado. Não adianta planejar, não, hoje eu vou lá e vou profetizar. Não, hoje eu vou lá e vou liberar o dom. Não,
acontece na hora. A exigência é comunhão, intimidade com Deus. Isso faz toda a diferença. Sua operação no Antigo Testamento: Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha. Quem conhece a passagem? Em Daniel. E ordenou aos homens mais fortes que estavam no seu exército que atassem a Sadraque, Mesaque e Abednego para os lançarem no forno de fogo ardente. Então aqueles homens foram atados com suas capas e seus calções, seus chapéus, suas vestes, foram lançados dentro do forno de fogo ardente. E porque a palavra do rei apertava e o forno estava sobremaneira quente, a chama do fogo matou aqueles homens que levantaram a Sadraque, Mesaque e Abednego. E esses 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram atados dentro do forno de fogo ardente. Meu Deus. Daniel na cova dos leões. Então o rei ordenou que trouxesse a Daniel e lançaram na cova dos leões. E falando, o rei disse a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te livrará. E foi trazida uma pedra e foi posta sobre a boca da cova, e o rei a selou com seu anel e com o anel dos seus grandes, para que se não mudasse a sentença acerca de Daniel. Então o rei dirigiu-se ao seu palácio, passou a noite em jejum e não deixou trazer à sua presença instrumentos de música, e fugiu dele o sono, e pela manhã cedo se levantou, foi com pressa à cova dos leões, e chegando-se à cova, chamou por Daniel com a voz triste, e falando o rei falou a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso de que o teu Deus, a quem tu continuamente serve, tenha podido livrar-te dos leões? Então Daniel falou ao rei: ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. E também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Então o rei muito se alegrou em si mesmo e mandou tirar a Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova, e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. Amém? Deus está procurando pessoas que tenham fé de verdade, que não se abalam, que não se deixem levar por nada, que não trocam esse reino por nada, esse compromisso com nada, para que Ele possa mostrar um milagre na vida da pessoa e através da pessoa. Amém, gente? Então foi o caso de Sadraque, Mesaque e Abednego, foram o caso de Daniel na cova dos leões. Esses homens não foram queimados, não de jeito nenhum, porque Deus estava com eles. Deus era com eles. Sua operação no Novo Testamento: Pedro caminhando sobre as águas. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. Ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Sim? Amém? Paulo e a picada da serpente. Atos 28. Talvez a gente nem coloque todos os versículos para poder ganhar um pouquinho de tempo, tá? Atos 28, 2. E os bárbaros usaram conosco de não pouca humanidade, porque acendendo uma grande fogueira nos recolheram a todos por causa da chuva que caía e por causa do frio. E havendo Paulo ajuntado uma quantidade de vides e pondo-as no fogo, uma víbora, fugindo do calor, lhe acometeu a mão. E os bárbaros, vendo-lhe a víbora pendurada na mão de Paulo, diziam uns aos outros: certamente este homem é homicida, visto como escapando do mar. A justiça não o deixa viver, mas sacudindo ele a víbora no fogo, não padeceu nenhum mal. E eles esperavam que viesse a inchar ou a cair morto de repente. Mas tendo esperado já muito, e vendo que nenhum incômodo lhe sobrevinha, mudando de parecer, diziam que era um Deus. Amém, gente? Essas experiências bíblicas, essas coisas bíblicas que a gente está vendo aqui, é para hoje. Eu quero. Você quer, irmão? Eu quero experimentar essas coisas, eu não quero apenas falar.
mencionar vaziamente, friamente, superficialmente. Eu quero viver aquilo que está escrito, eu não quero apenas falar. Sim, está falando de fé. Fé de Pedro para andar sobre as águas. Pedro, vem, se és tu, Senhor, então manda que eu vá. Vem. Naquela hora ele teve fé. Eu queria saber se fosse um de nós. Você tirar os seus pés de dentro do barco, num lugar firme, e pisar numa coisa mole. Sabendo que pisando numa coisa mole você vai para o fundo. Não é terra firme, é água mole. Então vem. E ele teve fé naquela hora, tirou os pés da água, passou as pernas por cima do barco. Eu fico imaginando essa cena. Queria ver a cara de Pedro. E saiu andando sobre as águas. E no momento, a gente conhece aqui, no momento que começou a reparar a força do vento, tal, ele afundou, tirou os olhos de Jesus, olhou para o vento, olhou para a situação e afundou. A sua fé acabou. Aí o resultado foi esse. É assim também hoje. Quando tiramos os olhos de Jesus, a gente reclama, a gente xinga, a gente murmura, a gente não faz nada, porque nossos olhos não estão em Jesus, nossos olhos estão em coisas, nossos olhos estão olhando para situações difíceis, nossos olhos estão aquilo que eu quero, aquilo que eu penso, aquilo que eu vou comprar nisso. Então, gente, não se anda sobre as águas quando os olhos estão voltados para as outras coisas. Se anda sobre as águas quando os olhos estão voltados para Jesus. Amém? Pedro, Rosângela, Zé Moreira, Tião, enfim, Júlia, Cauê, Rafinha, vocês poderão andar sobre as águas, mas quando os olhos estão em Jesus. Amém? Andar sobre as águas e não submergir, o profeta Isaías fala isso, passar pelo fogo e não ser queimado, só se estiver com os olhos em Jesus. Enfim, gente, não precisa nem de fogo, é pouca coisa e queima, né? Pouca coisa queima, e grita, e xinga, esperneia, e acha ruim, e fica ressentido, e fica magoado. Mas como, gente? Poder como? Servir a Deus, edificar a igreja como? Estranho, né? Vida transformada, intimidade com Deus faz toda a diferença. Se nós queremos os dons, eu conheço gente de fé, que fala assim, dons espirituais não existe mais. Tem gente que fala isso. Mas os dons, com toda certeza, é para hoje, é para amanhã, porque Jesus é o mesmo, de ontem, de hoje e será eternamente. E os dons estão com Ele. Nós falamos sobre ministérios, os apóstolos, os profetas, pastores, evangelistas e mestres. Lembram disso? Quem esteve aqui sabe, lembra disso. Mas tudo isso, gente, faz parte de um relacionamento íntimo com Deus. Vida de oração, de leitura, de compromisso com Deus. O resultado é Deus usando, Deus agindo em nós e através de nós. Operação de milagres. Definições: intervenção divina no curso da natureza. Amém? O que é milagre? Intervenção divina no curso da natureza. Deus pode mudar o que Ele quiser? Sim ou não? Amém? Enquanto o dom da fé recebe o milagre, a operação de milagre o faz para os outros. Eu tenho fé, eu declaro, eu acredito, o milagre acontece, e a operação de milagres é feita para os outros. Alguém vai receber o milagre. Amém? Então hoje milagre e cura não acontece, porque ou não se acredita, ou se não se leva a sério, ou não se busca, porque Paulo falou, procurai com zelo os melhores dons, vá atrás dos dons, queiram falar em línguas, queiram profetizar, queiram fazer milagre, queiram curar. Amém, gente? Se você está numa empresa e fica lá, só fazendo aquilo que você sabe fazer, aquele negócio, o chefe olha para você e fala assim, não tem como promover, só faz aquilo, é apático, ali não tem disposição, não tem garra. Estou precisando de alguém para
ser que o líder disso daqui, mas não tem como. Já faz 20 anos que está aqui, mas é na igreja a mesma coisa, gente. Então alguém que está ali faz tanto tempo, mas não tem como. Deus, não é pastor, é o próprio Deus chegar e ungir. Eu vou te dar esse dom agora, e vou te usar através desse dom. Amém? Mas você está interessado em edificar a igreja e glorificar a Deus. Quem entra numa fábrica está interessado em servir a fábrica, ver a fábrica produzir. Quem vai para uma fábrica só interessado em dinheiro, está errado. Nós não trabalhamos só por dinheiro. Nós queremos ver o patrão sendo abençoado, aquela fábrica prosperando, porque vai continuar havendo emprego, não é isso? Então na igreja, eu não estou buscando a minha glória. Na igreja eu estou buscando a glória de Deus e a edificação do corpo de Cristo. O quanto precisarem de mim, pode contar comigo. Se eu posso servir, eu vou servir. Amém? Então quem tem dom espiritual, foi chamado, dotado do dom para servir. Amém, gente? Levanta da mesa, coloca a toalha em volta e vai lavar os pés das pessoas, dos irmãos. Não é literalmente colocando uma bacia com água e fazendo isso. Se precisar, também faz. Então o dom do milagre é isso. Como se manifesta? Também numa inspiração momentânea. Nós oramos e o milagre acontece. Então eu tenho fé para aquilo, levanto, vou lá. Pedro, João, entrando no templo, 3 horas da tarde, né? Se eu estiver errado, me corrijam. Para oração, estava ali um coxo de nascença. Lembram disso? E o coxo estava ali pedindo esmola. Se deparam com Pedro e João pedindo esmola. E Pedro olha para nós. Gente, olha aqui um pouquinho, deixa eu falar uma coisa para vocês. Nós temos que acurar e dizer: olha para mim. Vê o meu testemunho. Vê o meu estilo de vida. Vê como é que eu faço. Se alguém for perguntar para minha esposa como eu sou, ela vai ter que falar. Se alguém for me perguntar de mim como é a minha esposa, vou ter que falar. Então eu tenho que saber como é que eu ando, qual é o meu jeito de viver, meu estilo de vida, e o dela também. Um filho, quando alguém vai perguntar, e seu filho como é que é? O pai vai ter que falar com o meu filho. Se ele mentir, está errado. Meu filho é uma bênção, quando não é. Lógico que não vai sair falando mal do filho para todo mundo, né? Eu sei de gente que sai falando, xingando a torto direito o filho que tem, ou o marido que tem, ou a esposa que tem. Fala e não mede para falar, gente. Desce além sem dó, né? Não é assim, não é isso. Mas é diferente disso. Amém? Essa operação no Antigo Testamento fala de abrir o Mar Vermelho. Quem não conhece essa passagem que o Mar Vermelho abriu? Alguém conhece? Alguém conhece aqui? Alguém conhece quando o sol, ali o sol parou e a lua parou? Alguém já ouviu falar isso na Bíblia? Já? Abrindo o Mar Vermelho, 16:30. E tu, levanta a tua vara, estende a tua mão sobre o mar, e fende-o para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. E eis que endurecerei o coração dos egípcios, para que entrem nele atrás deles. Eu serei glorificado em Faraó, em todo o seu exército, nos seus carros, nos cavaleiros, e os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando for glorificado em Faraó, e nos seus carros, e nos seus cavaleiros. E o anjo de Deus ia diante do exército de Israel, se retirou e ia atrás deles. Também a coluna de nuvem se retirou de diante deles e se pôs atrás deles, e ia entre o campo dos egípcios e o campo de Israel, e a nuvem era escuridade para aqueles e para estes esclarecia a noite, de maneira que em toda a noite não chegou um ao outro. Me perdi aqui. Em toda a noite não chegou um ao outro. Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o Senhor fez retirar o mar por um forte vento oriental, e toda aquela noite
e o mar tornou-se em seco, e as águas foram partidas. E os filhos de Israel entraram pelo meio do mar, em seco, e as águas foram como um muro à direita e à esquerda. Nem vou continuar lendo, vocês conhecem. E a gente sabe o resultado que foi para os egípcios. Amém? Então isso fala de milagre. Moisés estava ali. Era aquele que Deus ia usar. O que você usa essa vara aí que você tem na mão? Aquela hora era a hora do milagre. Acabaram de sair do Egito, perseguidos, parecia que estava tudo tranquilo, né? Olha para trás o exército numeroso dos egípcios e diante deles o mar vermelho. Era a hora do milagre. E se Moisés não tivesse se preparado, como seria? Então nós temos que estar preparados também, sabendo o dom que nós temos para fazer o milagre acontecer na hora certa. Gente, é um desafio, é uma responsabilidade, é um chamado, é um compromisso. Amém? Parando o sol e a lua. Então Josué falou ao Senhor no dia em que o Senhor Deus amorreu na mão dos filhos de Israel e disse aos olhos dos israelitas: Sol, detente em Gibeão, e tu, lua, no vale de Ajalon. E o sol se deteve, a lua parou, até que o povo se vingou dos seus inimigos. Isso não está escrito no livro do reto? O sol, pois, se deteve no meio do céu e não se apressou a pôr-se quase um dia inteiro, e não houve dia semelhante a esse, nem antes, nem depois dele, ouvindo o Senhor assim a voz de um homem, porque o Senhor pelejava por Israel. Gente, eu quero dizer para vocês, Deus é o Deus que ouve a minha voz. Deus é o Deus que ouve a sua voz. Amém? O Deus que escutou a voz de muitos lá no Antigo Testamento, é o Deus que escuta a minha voz hoje também. Certo? E Josué orou, e o sol parou, a lua parou, mas você sabe que não foi bem o sol que parou, né? A terra parou de girar. Amém, gente? Olha só, Deus ouviu a oração de um homem e fez a terra parar de girar. Porque é a terra que se movimenta, não é o sol. Vocês sabem disso, né? E até uns tempos atrás, até a ciência já estava vendo algumas coisas assim que comprovam isso. Para pensar. Não é pouca coisa. Deus ouviu a voz de um homem que orou numa situação de guerra. A situação é crucial. Deus, que o sol pare. Por um dia, quase um dia inteiro. A noite não chegou. A guerra continuou. Israel venceu. Deus ouviu a oração de um homem e o milagre aconteceu. Que milagre é esse? A terra parou de girar. Vocês sabiam disso? Quem sabia que a terra tinha parado de girar no dia que Josué orou? Sabiam? Júlia sabia? Cauê sabia? Rafaela sabia? Sabia disso? Vocês sabiam? Sabiam, né? Naquela época não havia conhecimento disso, é claro, né? Que a terra estava girando. Mas sabemos que a terra parou de girar. Olha só, gente. Oh, meu Deus, maravilha, hein? Amém? Sua operação no Novo Testamento, transformando a água em vinho. João, não vou ler tudo, é de 1 a 9, não quero ler tudo. Acho que uns 2 versículos já dá para a gente saber, né? É o terceiro dia, fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia, estava ali a mãe de Jesus, e foram também convidados Jesus e seus discípulos para as bodas, e faltando o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: não tem vinho. Disse-lhe Jesus: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos empregados: fazei tudo quanto ele vos disser. Estavam ali postas 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus, e em cada uma cabia 2 ou 3 metretas. Disse-lhe Jesus: enchei de água essas talhas. Encheram-nas até em cima, e disse-lhes: tirai agora, levai ao mestre-sala. E levaram. E logo que o mestre-sala provou a água feita vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os empregados do que tinha tirado a água, chamou o mestre-sala ao esposo. Tá bom. Amém, gente?
encham d'água. Eu não lembro agora quantos litros tinha aquelas metretas. Alguém lembra? Não era 60 litros não, né? Não sei se eu estou enganado. Alguém lembra quantos litros tinha? Aquelas metretas, aquelas... Jesus, encham d'água. Tá, encheram. Agora vocês tiram. E leva lá para o mestre-sala. Amém, gente? Sem muita trombeta, né? Enchendo água. Agora você tira. Tinha vinho da melhor qualidade. O melhor vinho estava ali dentro da metreta. Amém? Oh, meu Deus. Maravilha. Muito bom. Bom demais. Multiplicando peixes e pães. Só o comecinho também, Rafaela, só para a gente se situar aqui. Multiplicando os pães e os peixes, né? Então Jesus, levantando os olhos, vendo uma grande multidão, vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pão para eles comerem? Mas dizia isso para o experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Filipe respondeu-lhe, 200 denários de pão, não lhes bastarão para que cada um deles tome um pouco. E um dos seus discípulos, André, irmão de Simão, Pedro, disse-lhe: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada, 2 peixinhos, mas que é isso para tantos? Disse-lhe Jesus: mandai sentar os homens. Havia muita relva naquele lugar. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. Vou parar por aqui. Jesus tomou os pães, deu graça, abençoou, deu graça, e a gente sabe o resultado, né? 100 litros. Gente, cada metreta, 100 litros. Ninguém podia reclamar que não tinha vinho mais, né? Vinho dos bons. 100. Olha, gente, quanto vinho. Meu Deus. Do melhor. Amém? Então, a gente sabe que a multiplicação dos pães aconteceu. Foi um milagre também. Foi ou não foi? Então aquela situação ali, tanta gente. E daí? Meu Deus. E aconteceu o milagre. É isso. Essa experiência que Deus quer nos levar para essa experiência. Ai, meu Deus, e agora? Vou comprar pão, não tem pão. Puxa vida. É assim que a gente faz, não é, gente? E xinga o marido, fica ruim com a mulher acha ruim com o marido, e o filho responde e acha ruim. Gente, vamos dar lugar para o milagre. Vamos dar lugar para a manifestação de Deus. Houve falha de alguém? Vamos ser compassivos. Eu preciso aprender isso. Estou falando, mas eu preciso aprender também. Naquele momento difícil, eu não gostei do meu pai, o que o meu pai falou, a atitude do meu pai, a atitude do meu filho, a atitude da minha mulher. Naquela hora, eu preciso ser compassivo, eu preciso ser sereno. E fazer, olha, não é assim. Amém? E dar espaço para o milagre, para a cura, para o agir de Deus. Uma vez que nós não temos essa disposição, não tem lugar para o agir de Deus. Ou você acha que Deus vai agir numa situação dessa? Onde a gente fica totalmente fora de controle às vezes, né? Fica até fora de controle. Não quero isso. Já aconteceu muito isso comigo, e eu não quero mais que aconteça, né? Então, certamente Deus vai me provar. E você fala assim: Deus me dá paciência. Nunca Deus vai te dar paciência. Você vai ter que ter paciência. Deus vai te dar a oportunidade para você ter paciência. Deus dá-me paciência com não sei quem, dá-me paciência com o patrão, dá-me paciência com meu pai, dá-me paciência com a minha mãe, dá-me paciência com meu filho. Não. Deus vai dar oportunidade para você ter paciência. Paciência é você que tem que ter. Se Deus te der paciência, fica muito fácil. Fica ou não fica? Ai, tive tanta paciência, que foi tão bom que Deus me deu. Assim fica fácil. Mas você que tem que ter paciência. É o fruto do Espírito, né? Amém? É o fruto do Espírito. E depois falta uma ainda. Atos 9, é isso? Está aqui. E havia em Jope uma discípula chamada Tabita, que traduzido se diz Dorcas. Essa estava cheia de boas obras e esmolas que fazia. Aconteceu naqueles dias que, enfermando ela, morreu, e tendo-a lavado e depositaram ela, né, num quarto alto, e como Lida era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, lhe mandaram 2 varões, rogando-lhe que não se demorasse a vir ter com eles, e levantando-se Pedro foi com eles. Quando chegou, o levaram ao quarto alto, e todas as viúvas o rodearam.
chorando e mostrando as túnicas e as vestes que Dorcas fizera quando estava com elas. Mas Pedro, fazendo a sair a todas, pôs-se de joelho e orou, e voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levanta-te. Ela abriu os olhos e, vendo a Pedro, assentou-se, e ele, dando-lhe a mão, a levantou, e chamando os santos e as viúvas, apresentou-lhe a viva, e foi isso notório por toda Jope, e muitos creram. Gente, o milagre acontece para a glória de Deus, e para que muitos creiam, como eu disse. Por isso que milagre é importante, por isso que dons espirituais é importante, por isso que cura é importante. E vem gente falando que não. Ah, para. É importante sim, tudo que Deus colocou aqui é importante. Então está aí, Pedro, aquele Pedro que eu vou pescar, desanimado, né? Aquele Pedro que não entendeu nada, que Jesus falou: ô Pedro, quando você se converter, tanto tempo com Jesus, quando você se converter, você vai cuidar dos meus cordeiros, das minhas ovelhas. Como o irmão disse, muita gente na igreja, e às vezes não se converteu ainda. Aí Pedro se converteu, olha só o resultado. Aquele que diz: olha, desejar ardentemente o leite espiritual, olha ele sendo chamado para ressuscitar uma moça. Chegou lá, sentou, sai todo mundo ali. E a moça acordou, olhou para ele, se assentou, entregou, olha, está viva. Muitos creram. Aleluia, amém? Dons de cura. Definição: cura sobrenatural de doenças, né? Então, o dom da cura é uma cura sobrenatural. Não é, ó, vou buscar um remédio lá em casa, vou te dar aqui, aí a pessoa foi curada. Olha, eu tenho o dom, eu tenho o dom da cura. Eu corri lá em casa, comprei o remédio, alguém tomou e ficou curado. Graças a Deus por isso, né? Mas o dom da cura é sobrenatural. É quando eu coloco a mão, ou quando eu falo para alguém, fica curado, e a pessoa fica. Amém? E aqui diz que é o único dom no plural, dons de curar. Se você pegar 1 Coríntios capítulo 12, lá fala: alguns receberam dons de curar. Então dá a entender, eu não sei se estou bem certo nisso, que existe, alguém pode receber dom de curar essa ou aquela doença, enquanto que o outro recebeu o dom para curar tal e tal doença. Dá a entender isso. Alguém, de repente, Deus especializa ele para curar câncer. O outro, de repente, recebeu uma unção para curar diabetes. Irmão, se eu estiver errado, pode me corrigir depois. Qualquer irmão que achar que eu estou falando errado, pode me falar depois, tá? Mas eu entendi assim. Se tiver outro entendimento, eu quero ouvir. Amém? Então, de repente, que lá tem dom para curar tal coisa. Não sei porquê, mas eu vou discutir com Deus. Por que o senhor faz assim? Deu aquele dom só para curar tal doença, aquele outro só para tal doença. Que Deus faça do jeito que Ele quiser fazer. O importante é que seja feito. Amém? Importante que seja feito. Então é um dom que está no plural. Dons de curar. Amém? Mas não esqueça, é sobrenatural. Como se manifesta? Numa inspiração momentânea também. Aí você não vai para a reunião, hoje nós vamos fazer uma reunião lá na roça, sei aonde, e eu vou lá e eu vou curar pessoas hoje. Não é assim. Não é assim que funciona. Você vai lá, se de repente você tiver o dom da cura, você está participando, está junto ali, e num dado momento, né, uma inspiração vem, e você levanta e vai orar para uma pessoa que está doente. E naquela hora aquela pessoa fica curada. É uma inspiração momentânea, não é planejada. Eu não vou planejar, e porque não adianta planejar, porque não vai funcionar. É um agir de Deus, é uma decisão de Deus, certo? Maria chega para Jesus e fala: eles não têm mais vinho. Mulher, não chegou a minha hora ainda. Amém? Aí depois ele entendeu que chegou a hora, e fala: coloca água nas metritas aí. A hora chegou, né? Nem ele quis, gente, que haja vinho aí. Não fez isso. Ele esperou o momento certo. Amém? Se manifesta de inspiração momentânea, não é planejada. A sua operação no Antigo Testamento. Lá
Não sei se vai dar para ler, estou de olho na hora ali. Sua operação no Antigo Testamento. Eliseu e a sunamita. Talvez eu pare, não complete. Então disse ao seu moço Geazi: chama essa sunamita. E chamando-a, ela se pôs diante dele, porque ele dissera: diz-lhe, eis que tu nos tem tratado com todo o desvelo que se há de fazer por ti? Haverá alguma coisa que se fale por ti ao rei ou ao chefe do exército? E dissera ela: eu habito no meio do meu povo. Então disse ele: que se há de fazer, pois por ela? E Geazi disse: ora, ela não tem filho. Seu marido é velho, pelo que lhe disse ele: chama. E chamando-a ela se pôs à porta e disse: a esse tempo determinado, segundo o tempo da vida, abraçarás um filho. Disse ela: não, meu senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva. E concebeu a mulher e deu à luz um filho no tal tempo determinado, segundo o tempo da vida que Eliseu lhe dissera. Tá, amém? E depois Eliseu e Naamã. Acho que eu não vou nem ler para ganhar tempo aqui. Eliseu e Naamã, a gente conhece. Naamã vai lá, aparece com toda aquela racionalidade humana. Eu vou lá, né? E Eliseu nem saiu para ver. Era o general de exército ali, todo cheio de coisa, né? Chega para com a cavalaria dele, com todo mundo lá, e ele diz: ó, manda ele mergulhar no Rio Jordão. Sabe aquela água barrenta? Né? E ele achou ruim, já ia embora para casa, assim, a atitude de muita gente. Aí ele foi lá: oh, na minha terra tem rio melhor do que esse, água limpinha, cristalina. Mas Eliseu mandou ele lá: vai lá, mergulha lá. E teve um servo inteligente que falou para ele: se ele mandasse fazer uma coisa difícil, você não faria? Ele mandou você mergulhar no Rio Jordão, só isso. Só que para quebrantar um pouco o orgulho daquele homem, cheio de, como chama, irmão? Aquelas coisas militar, medalha, patente, né? Para quebrar um pouco o orgulho dele, não é uma vez só não, você vai mergulhar 7 vezes no Rio Jordão. Puxa vida, uma vez já é ruim, aquela água suja, barrenta, vai mergulhar 7 vezes. Deus gosta também de não só curar, mas quebrar o orgulho, quebrar a vanglória, tirar do homem a vanglória. Não adianta tirar a doença física, se a doença espiritual está presente. A pior doença que Naamã tinha era o orgulho. Gente, só que por detrás de uma farda tinha um homem leproso. Sim, por trás da farda tinha um homem leproso. E que, pela graça e misericórdia de Deus, foi curado. A sua pele se tornou como de uma criança recém-nascida. Amém? Então aqui tem uma manifestação de cura no Antigo Testamento. E também a operação no Novo Testamento. No ministério de Jesus, Atos 10, 38, só um versículo. Como Deus ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Então Jesus andava curando, sim, Deus estava com ele, Deus ungiu ele, e ele ia curando a todos os oprimidos do diabo. Glória a Deus! É assim que tem que ser. É isso que Deus quer fazer com a igreja hoje, é isso que Deus quer fazer com cada um de nós. Por isso que nós temos que saber quem eu sou, fui chamado para quê, que dom recebi, qual é o meu ministério. Estão entendendo, gente? Para fazer a diferença, para que o inferno olhe para nós e diga: eu sei quem são esses caras. Amém? Eu sei quem são esses caras. Não como os filhos de Cefas, um certo sacerdote que vai até um endemoniado e fala: nós te expulsamos em nome de Jesus a quem Paulo prega. E o demônio olha para eles e fala assim: nós conhecemos Jesus, sabemos quem é Paulo. E vocês quem são? Ah, gente, foram embora. Se não foram pelados, foram quase pelados embora. Acabaram com a roupa que eles tinham. Não foi isso? Então, que se possa olhar para nós, que se possa olhar para... eu conheço esses caras que estão aqui. Amém? Deus olhar para cá, eu conheço vocês. Jesus olhar para nós e dizer: eu conheço vocês. O diabo olhar para nós e dizer: eu também sei quem são esses caras. Quem são essas pessoas que estão aqui? Eu sei quem são. Amém? É isso faz diferença. Ousadia, compromisso, entrega, renúncia, busca do reino de Deus, vender tudo o que tem para comprar esse campo. Oh meu Deus, nós temos essa sede, gente. Essa sede no coração, quero isso.
É de dons que nós estamos falando, mas é necessário mergulhar nesse reino, vender tudo o que tem, comprar esse campo para ter esse tesouro. Vale mais do que qualquer coisa. Não tem nada comparável a isso. Amém? Na vida da igreja, Pedro, estou correndo agora, eu vou terminar. Pedro, capítulo 5, 15 e 16. De sorte que transportavam os enfermos para as ruas e os punham em leitos, em camilhas, para que ao menos a sombra de Pedro, quando este passasse, cobrisse algum deles. Já deu, Rafinha? Esse foi só 14 ou não? Até que das cidades circunvizinhas, olha só, até das cidades circunvizinhas, concorria muita gente a Jerusalém, conduzindo enfermos e atormentados de espírito imundo, os quais todos eram curados. Era o Pedro que diz, eu vou pescar, Jesus morreu, eu estou desanimado, nós vamos com você também. Jesus curou ele e falou assim, agora você vai cuidar das minhas ovelhas. Agora você vai cuidar, aí, punham os doentes para que ao menos a sombra deles se projetasse sobre os doentes. A fama do homem foi longe, gente. E o coração que Pedro tinha era para glorificar a Deus, para abençoar as pessoas e para edificar a igreja. Certo? Esse é o homem dotado de dons. Eu posso ser assim também. E você também. Tião, Cláudio, Jales, Pando, Edna, qualquer um de nós podemos ser assim também. Filipe, Atos 8:7. Pois que os espíritos imundos saíam de muitos os que os tinha, clamando em alta voz. Muitos paralíticos e coxos eram curados. Gente, era Filipe, era ali. Dá para ficar passivo? Dá para ficar preocupado com isso, com aquilo? Não dá, irmão. É o reino de Deus em primeiro lugar, e tudo mais vos será acrescentado. Busca o reino de Deus, tudo mais será acrescentado. Paulo, por último, Paulo em Atos 28, né? É isso mesmo? É. Aconteceu de estar de cama, enfermo de febre, desinteria, o pai de Públio, que Paulo foi ver. E havendo orado, pôs as mãos sobre ele e os curou. Feito, pois, isto, vieram também ter com ele os demais que na ilha tinham enfermidades e sararam. 8 e 9 que está aqui? E sararam. Vieram da ilha ter com eles, sararam. Dom da cura. Paulo era um homem, não sei quantos dons ele tinha, sei que o homem não era fraco, né? Era forte em Deus. Gente, nós vamos querer ou não vamos? Amém? Vamos pagar o preço por isso ou não vamos? E a terra, as nações, o Brasil, a cidade está clamando por uma igreja forte, ungida com espírito, purificada com água pura, cheia do fruto do espírito, capacitada com os dons espirituais. Há um clamor por isso. Escute, se você parar agora, olhar para dentro do seu coração, no seu espírito, você vai escutar um clamor por isso, Pedro. O mundo clamando por uma igreja adornada, santificada, cheia de temor. É você, é nós, sendo usados por Deus, para fazer toda a diferença numa terra seca. Numa terra seca. Amém? Deus abençoe todos vocês. Receba isso, não fique apenas nas palavras, mas que isso seja experiência para mim, experiência para vocês, e possamos compartilhar isso depois, quando estivermos juntos. E se você tiver alguma experiência, chame um ao outro na sua casa. Aí você fala assim, vem tomar um café em casa. Mas o que vai prevalecer mesmo é a experiência que você teve. Pode me chamar que eu vou. Depois eu chamo vocês também, se for necessário, para contar uma experiência que eu tive, experiência que nós tivemos, dentro disso tudo que nós estamos falando. É sério, é para valer, é experiência, não é só falar e não é só ouvir, em nome de Jesus. Amém? Você pode aplaudir a Deus, porque Deus é fiel, e todas as suas promessas vão se cumprir, em nome de Jesus. Amém?